Olá, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025. Signo de Áries, Arianos, Sol, Lua, o Ascendente, Vênus, Marte, o que tiver de Ariano aí. Vamos lá para a tua mensagem, Áries, para as próximas horas, próximas 24 horas, né? Depois que você chega aqui nesse vídeo, mas é especial para essa quarta-feira, dia 3, tá? Não esquece, Áries, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal, que tu sabe que todo dia eu tô aqui trazendo previsão, tá? E vamos nós, tá? Estou no modo tendências. O que é que nós temos para os arianos? Carta do diabo, carta do mago. Vamos tirando aqui. Cavalo de copas, 8 de espadas, as de copas e o 7 de paus. Olha, minha amiga e meu amigo ariano, né? O mês de dezembro vem com muitas nuances aí para tua vida, tá, Ares? Esse arcano do diabo aqui, o arcano do mago, eu vejo muito uma questão de você estar saindo um pouco, sabe assim? Vamos colocar bem no popular, né? O leão tá saindo da jaula. É ariano aí colocando certas pessoas nos lugares que elas deveriam estar. E eu vou te alertar para uma coisa aqui, viu, Ares? Eu vou te alertar aqui para uma coisa para tu ficar um pouco atento. Cuidado com manipulação. Cuidado com gente manipuladora. E vou colocar aqui uma coisa muito séria. Tem ariano aí que pode estar sendo manipulado sem perceber, tá? Sem perceber, ou uma amizade tóxica, ou uma pessoa que pode estar de chantagem para seu lado, uma chantagem emocional. Então tem que ficar atento, Ares, tá? Tem que ficar atento. É vencer o medo, é vencer a ânsia e continuar firme, tá? Você tem tudo que você precisa para se sobressair com relação a algumas situações aí. E como eu gosto sempre de pontuar coisas do cotidiano, Ares, às vezes é aquele negócio, cara. É o dia, né? É o dia. Então não pode dar bobeira, não. Não pode dar bobeira, não, tá? Então tem gente ali, às vezes no trabalho, às vezes no campo amoroso, na tua vida pessoal, que pode estar de trambuca, tá? E eu vejo muito isso aqui com o arcano do diabo. E o mago tá aqui. Aí essa combinação, minha gente, pode sim estar falando de alguns alertas. Agora você tem esse poder também de colocar certas pessoas no seu lugar. Aqui, às vezes pode estar falando de magia, tá? Aí aqui não é para todos. Você sabe que não é para todos. Mas aqui pode estar falando aí de gente que sim, né? Ah, Maria, meu santo me protege. Pois é. Fica um pouco atento também, Ares, com aquilo que você se envolve. Importante você ficar um pouco atento com aquilo que você se envolve para esse momento, tá? Olha, cavalo de copas e 8 de espadas. Aqui pode sim estar falando daquele momento em que ainda existe uma certa repressão emocional. Talvez tenha até ligação com essa questão aqui do diabo com o arcano do mago. Então é aquele negócio, né? Eu quero me abrir para alguma coisa, mas tá ali, tem uma coisa que tá me bloqueando ainda, não me deixa abrir meus olhos, tá me segurando demais. Tem uma questão aqui emocional, Ares, que pode de alguma forma tá te segurando demais aí nesse meio de semana, tá? E é aquele negócio. Não se condene, tá? Não se condene no sentido de que, porque uma coisa aconteceu de ruim antes, nossa, outras coisas de ruim também irão acontecer. Porque se isso vier a acontecer, eu vejo muito esse 8 de espadas aqui falando que você alimenta de alguma forma uma visão limitada, pode até estar alimentando uma visão limitada sem perceber, que isso te atrapalha, tá? Então, talvez é um momento, tá? Então, eu diria que essa leitura ela é bem específica para alguns arianos. Então, tu tá passando por uma transição. O meio de semana pode estar vindo aí para você as próximas horas
com algumas tentações que podem vir aqui com esse arcano do diabo, mas ainda assim eu sinto que talvez é aquele momento de que você precisa se abrir para o novo. Tem que se abrir para o novo e entender que existe sim algumas manipulações emocionais. Pode ser um filho manipulando a mãe, pode ser um amigo, tá? Pode ser você também se deixando manipular. Não é à toa aqui, ó, 7 de paus e as de copas. É como se tivesse uma certa resistência ou você precisasse se proteger diante de algumas questões aí, tá? Agora é claro, não se condene. Não é porque uma coisa não deu errado que tudo vai dar errado daqui para frente. E aqui no 7 de paus pode estar falando de um excesso de resistência, sabe? Uma coisa. Então talvez seja o momento também de você entender que, olha, eu mereço ser feliz. Eu não mereço estar preso em manipulações ou preso em mentiras e em coisas que me colocam para baixo. A vida está aí, tudo é uma questão de sazonalidade. Tem coisas que de fato às vezes não acontecem da forma que a gente queria. A gente aprende, tá? Mas se fechar para tudo e se colocar resistente em algumas situações, pode não parecer uma coisa muito boa para você, Ares, tá bom? Esse é seu recado para as próximas horas. Hoje eu vou deixar aqui que vocês comentem, tá? Quais são as suas perspectivas. Um beijo, um abraço. A gente se vê amanhã aqui. Tchau, tchau. Taurinas, taurinos, que a alegria de viver esteja com você, touro. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial para essa quarta-feira, 3 de dezembro. E hoje eu estou no modo tendências, tá? Hoje eu quero trazer várias tendências. Geralmente eu trago uma e vou me aprofundando nela, mas quarta-feira eu gosto de trazer mais de uma tendência para o signo de touro. Por favor, tarô, signo de touro, próximas horas. O que é que nós temos aqui, taurinas e taurinos? Arcano da torre, arcano do 7 de espadas. Eita, aqui pode estar falando de alguns alertas, viu, touro? Alguns alertas. Eu acabei de falar isso para um outro signo que saiu alguma coisa semelhante, tá? A torre, ela se remete muito a coisas que desmoronam quando a gente menos espera. Uma quebra de uma confiança. 7 de espadas pode estar falando aí de descoberta, tá? Tu pode estar descobrindo algo que vinham escondendo de você, tá? Você pode estar descobrindo algo que vinham escondendo de você, mas assim, a verdade ela vem à tona. Então nós temos aqui uma questão que vem à tona, tá? Não me pergunto se é do campo amoroso, campo de trabalho, aí eu não sei, tá? Mas aqui pode sim estar falando sobre isso. Bom ficar um pouco atento, né? Vai chegando esse final de ano e vamos lembrar de uma coisa, né? Golpe mais golpe acontece. Então vamos ter cuidado com roubo, com furto, tá? Com mentira, gente desonesta e até mesmo aqui eu vou dar um alerta, viu? Se você caiu aí em alguma tentação de algo, isso aí pode ser revelado, tá? Alguém revelando seus segredos para uma outra pessoa. Aí é bem importante aqui, touro, você selecionar muito bem as pessoas que você confia. Sinto muito isso, viu? Vamos de mais previsão? Página de ouros e o arcano da temperança. Interessante aqui, tá? Aqui pode estar falando, touro, de uma situação em que você precisa ficar um pouco mais tranquilo ao que compete agir, né? É como se o momento pedisse, olha, tem um pouco mais de paciência, tá? E vendo aqui esse 7 de espadas com essa torre, eita menino, é aquele negócio. A dedicação tem, a vontade tem, mas a temperança ela apresenta uma energia de, olha, calma, harmonia, evitar excessos, procurar auxílio. Se existe alguma coisa que você tenha que aprender, é muito importante. Eu vou falar uma coisa aqui para alguns taurinos que vai ser bem específico. Talvez seja um momento da semana que você vai precisar ter um pouco mais de paciência com pessoas mais jovens. Aí eu posso estar falando de filhos,
tá? De filhos, ou pessoas mais jovens que você trabalha. Eu sinto isso, tá? Quem me diz muito isso, ter um pouco mais de paciência. As coisas podem fluir da melhor forma possível se tiver paciência. E claro, se você precisar buscar auxílio de alguma coisa, procurar, tá? Às vezes é aquele negócio, ai, eu estou me envolvendo com alguma coisa e etc. Vou procurar saber, vou procurar me informar, vou selecionar muito bem as pessoas que para agora eu posso confiar, evitar a autossabotagem, aprender com os erros. A gente aprende com os erros, touro, e aprende também com os acertos. Você sabe disso, né? Para quem vai entender isso que eu estou falando, tá? Quem mais, tarô? O Papa, olha aqui a confirmação. Auxílios, integridade, tá? Honestidade. O Papa é uma figura muito honesta. E o Arcano 9 de Copas. Aí aqui é o seguinte, você encontrando a satisfação, a contemplação, a energia de realização quando você anda na linha. Eu vejo muito Papa aqui, cara, na moral, com essa questão de andar na linha. Cuidado para não cair na tentação, né? Vendo esse sete de espadas com essa torre. O Papa pode sim estar representando um homem mais velho, uma pessoa mais experiente, que você possa sim ter esse conforto emocional de alguém, que de alguma forma, touro, te diz as palavras corretas, as palavras positivas, te dá um ânimo a mais. Aí aqui a gente pode sim estar falando de vida amorosa, por exemplo. E é muito aquela questão, né? Não perca o ouro tentando encontrar o diamante. E aqui pode ser, tá? Um mentor espiritual, né? Tem taurinos aí que, nossa, tem contato com o seu mentor espiritual. Então esse meio de semana também vem para falar desses contatos. Fica um pouco atento a essas conexões, tá? Tem uma conexão muito forte aqui, inclusive pode ser uma conexão muito forte entre você e alguém, ou com você e os seus propósitos de vida. Aquilo que te deixa satisfeito. Tá bom, touro? Então nós temos aí essa tendência. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aquilo que quiserem. Um beijo, touro. A gente se reúne aqui amanhã. Tchau, tchau. Gêmeos, geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja contigo, gêmeos, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, gêmeos, para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, dia 3 de dezembro, tá? Muito bom te receber aqui. Claro que pode ressoar essa mensagem para as próximas 24 horas, né? Depois que você chegou aqui. Quais são as tendências para o signo de Gêmeos, tarô? Hoje eu estou no modo tendências, tá? Vamos lá. 6 de paus. Eu já gostei, viu? E o arcano do cavalo de ouros. Bom momento para receber elogios, tá? 6 de paus é um arcano que se remete muito à promoção, a retorno triunfoso. Às vezes não é aquela promoção, Gêmeos, você vai ser promovido para um outro cargo. Até que pode ser. Mas aqui é você sendo promovido por algo que você trabalhou, ou você vem trabalhando. Aí isso pode vir através de elogios, através de palavras que as pessoas dizem para você, enaltecendo suas habilidades. Vou colocar aqui uma coisa no popular, sabe? Você trabalha com vídeos na internet. Você publica um vídeo, esse vídeo tem muitas visualizações. Você trabalha com alguma coisa, as pessoas te procuram. As pessoas querem tirar uma foto com você, sabe assim, nesse sentido? Existe muito uma tendência para agora de reconhecimento. E que bom, né? Que vem esse reconhecimento, que vem essa vitória. Agora um ponto só você sabe o quanto você trabalhou, o quanto você vem trabalhando. E é um trabalho muito paciente que eu vejo aqui no Cavalo de Ouros. Então, meu de semana aí vindo, né? Graças a Deus, vindo com essa questão. Pelo menos agora, eu tenho alguma coisa para ficar feliz. O meu trabalho está sendo reconhecido. Ou uma pessoa que eu queria que reconhecesse o meu trabalho está reconhecendo. Eu vejo muito isso aqui, gêmeos.
tá? Que bom, né? Que bom. Que venha, né? Então já chama pra tu isso, né? Vamos de mais tendência? Por favor, tarô. Signo de Gêmeos. Pajem de copas. Opa! E o que mais? E o pajem de paus. Aqui a gente pode estar falando de vida amorosa, viu? Dois pagens, tá? Então aqui pode ser sim, tá? Um momento onde as descobertas emocionais acontecem. Pode estar pintando, Gêmeos, aí bons convites, tá? Convites, propostas. A vibe já tá para elogio, né, rapaz? A vibe já tá para elogio, já tá para algumas questões. Ah, Mohan, não tem nada a ver porque a minha vida não é questão amorosa. Não, aqui nem sempre é vida amorosa, cara. Aqui eu tô falando de você se arriscando um pouco mais. Eu vejo muito aqui com esse página de copas a sensibilidade, o encanto, o amor, as visitas que você pode receber agora, talvez até dessas pessoas que poderão enaltecer. É um bom momento. Ah, eu quero me arriscar, eu quero flertar, eu quero, sei lá, ter a ousadia para fazer alguma coisa. Seria isso, Tarô? Seria, né? Uma ousadia, agindo ali com aquela tendência de aventura. Então, talvez aqui até você possa, nesse momento, estar se redescobrindo em alguma coisa. A gente, às vezes, gêmeos, se redescobre dentro do próprio relacionamento, se redescobre dentro do trabalho. A gente, quando abre o olho, sabe assim, quando acorda, e cara, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer. É isso, é o coração mais aberto. E até pra gente receber palavras positivas e declarações de pessoas, a gente também tem que estar com o coração aberto, tá? Então pode ser um excelente momento para isso. Pode estar lidando com pessoas mais jovens também agora, mas existe sim um ânimo emocional e um ânimo espiritual muito grande. Vamos de mais tendência. 9 de copas. Eita maravilha. Cavalo de copas. Menino. Gêmeos, tu se aquieta. Tu se aquieta. Nada a ver, amor, essa previsão comigo. É, pra quem é, vai saber. Eu falei agora há pouco de propostas. E abri o coração. Aqui pode sim estar falando de uma questão emocional muito legal, né? O novo de copas que vem com essa satisfação, essa realização, sabe? Você está chegando lá numa contemplação emocional muito grande junto com o cavalo de copas. Então o coração pode estar aberto ou tem uma pessoa aí gostando muito de você, tá? E do mesmo jeito que nós temos aqui um cavalo, um 6 de paus, esse cavalo de copas ele confirma tudo isso. Então, para alguns pode até ser um excelente momento para um desenvolvimento emocional. Podemos aqui estar falando de uma pessoa nova? Podemos. Mas a gente pode também estar falando de uma pessoa que já existe e que agora é um excelente momento na vida de vocês. Tá bom? Hoje eu vou deixar vocês à vontade para comentarem aquilo que quiserem. Um beijo, geminianos e geminianos. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja contigo, Câncer, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Câncer, para essa quarta-feira, dia 3 de dezembro, tá? Que bom te receber aqui todos os dias. Câncer, hoje estou no modo tendências, tá? Então abre o coração para receber essa mensagem. Claro que pode ressoar para você nas próximas 24 horas, tá? Signo de Câncer, tarô, por favor. Câncer. 10 de ouros. 4 de ouros. Olha, aquele bom momento de conservação, tá? Estabilidade. Claramente aqui pode estar falando de uma estabilidade financeira aí para as próximas horas, viu, cara? Que legal, né? E assim, é uma questão muito compartilhada. Tem muito aqui uma tendência de pessoas querendo compartilhar com você alguma coisa, mantendo uma estrutura, né? Dinheiro de herança, podemos estar falando de dinheiro de herança, podemos estar falando de 13º, tá? Ah, honrar, mas eu recebi 13º semana passada.
A gente pode estar aqui falando também de uma grana que você não esperava, tá? Que você pode estar recebendo agora. Raramente eu falo para câncer questão de dinheiro, né? Não sei se tu já percebeu, mas tem signos que eu falo muito de dinheiro, de estudo, né? E aqui para câncer vem muito uma questão material. Agora atenção para essa questão, né, de estabilidade, de algo do tipo, não te deixar numa zona que tu tenha medo, né? O 4 de ouros também vem muito com essa tendência de medo de perder aquilo que conquistou. Aí pode virar aqui um pouco de avareza, né? Avareza, desconfiança demais, resistência demais para alguma coisa. Eu quero tanto aquilo, eu protejo aquela estrutura de uma forma que você acaba nem usufruindo daquilo, né? Tem um filme que é Na Natureza Selvagem, né? Que a frase do filme é, né? A felicidade só é boa quando ela é compartilhada. Então, talvez esse compartilhamento ele possa ser importante aqui para alguns cancerianos, tá? Mas a estabilidade comunitária está muito grande, porque vem para você e também vem para as pessoas que estão próximas de você, tá? Como se você pudesse contar, né, com alguém, com alguém. Tem uma certa firmeza aqui que você pode contar com alguém. Vamos de mais tendência para o signo de Câncer, tarô, por favor. Olha, 8 de ouros, arcano de trabalho, de aperfeiçoamento, de melhorias, tá? De desenvolvimento pessoal. Tá fazendo algum curso, tá se preparando para algo. Eu vejo muito isso aí, viu? E olha só a quantidade de ouros que tem aqui. Então, a palavra aqui é aperfeiçoamento e trabalho, tá? O 8 de ouros é um arcano que se remete a trabalho. E aqui o pendurado. Então, pode ser que seja aquele momento em que exija de você um pouco mais. Amorrado do céu, trabalhando bastante, estou preso no trabalho, tem coisas que de fato eu preciso terminar. Pode ser isso, viu, Câncer? Talvez até o plano amoroso ele possa estar em segundo plano, né? Essa questão de lutar pelos sonhos, lutar pela estabilidade. Eu vejo muito isso aqui no 10 de ouros. Você tem seus objetivos muito claros sobre algo. Perdão. Então pode ser próximas horas aí de muito trabalho. O que é bom. Venhamos e convenhamos. Ah, isso aí para mim nem é novidade. Olha, mas está como tendência, né? Então é se aperfeiçoar cada vez mais e se entregar a esse momento. Às vezes um momento ele é mais de entrega do que você possa imaginar, né? Eu trabalho agora para poder colher os frutos mais tarde. Eu me aperfeiçoo agora para poder, na hora que eu precisar utilizar isso que eu estou aprendendo, eu poder utilizar. Vamos de mais tendência? Ó, Rainha de Paus, impulsividade, energia muito forte, tá? Um poder muito grande feminino. E o Ás de Paus. Então aqui nós temos uma determinação muito grande. É aquele negócio, você começou, você vai terminar. Se você é um canceriano que vem trabalhando em algo, eu já adianto, você não vai desistir. Você não vai desistir. Pode rolar até aqui interações amorosas? Pode, tá? Tem muito fogo aqui numa relação. Então as coisas podem esquentar um pouco mais entre você e alguém aí. O que pode ser muito benéfico também para quem está procurando vida amorosa ou melhoria na vida amorosa. Então, Câncer, um bom momento, tá? Para você trabalhar, prosperar, cuidado só para não segurar demais, para isso não ser confundido com possessividade, tá bom? Mas tem uma tendência muito interessante aqui para trabalho e esqueci a palavra que eu ia falar. Para trabalho e uma energia de mais impulsividade. Era isso que eu ia dizer. Tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aqui o que quiserem. Um beijo, Câncer. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Leão, leoninas e leoninos, que a alegria de viver esteja contigo, Leão, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Leão, para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, dia 3, tá? De dezembro.
Estou ligado aqui no modo tendências. Final é meio de semana, né? Abre o coração, Leão. O que é que nós temos para este momento, Tarô? Por favor. Sacerdotisa e o arcano do sete de paus. Eita, menino. É aquele momento, né? Antes de atacar, eu vou procurar saber, né? Eu vou procurar estudar, né? Sinto muito isso. Antes de atacar, antes de fazer, eu vejo muito aqui com esse arcano da sacerdotisa, a tua intuição falando mais alto, os estudos falando mais alto, a preparação falando mais alto. Tu pode estar aí, inclusive, prestando prova de concurso, né? Talvez seja isso. Eu falei sobre isso, eu acho, ontem. Não sei se foi para você, Leão, ou foi para outro signo, mas de repente é uma semana de prova. É uma semana de teste, né? Tu tá sendo testada aí, testado. E assim, você não sabe o que vai enfrentar, né? Ou você não sabe o que é que tá enfrentando. O sete de paus, junto com essa sacerdotisa, fala muito de oculto, né? Então, tu pode também estar lutando aí contra forças ocultas. Isso aqui vai especificamente para alguns leoninos. Mas é aquele excelente momento em que você vai precisar se concentrar um pouco mais no que a tua intuição está tentando te dizer. Você sabe o que eu quero dizer. A sua intuição está ali, ó, falando com tudo. Aí, o plano de fundo dessa intuição é a sabedoria, tá? Então, agir com sabedoria, controlar um pouco a impulsividade para algumas questões, vem aqui para você como tendência, né? Você tá se segurando aí para poder agir com sabedoria. Por isso que eu estou falando que tem uma grande tendência a competições, tá? Vamos de mais tendência para o signo de Leão, tarô. Ó, 9 de paus, rapaz. E o 4 de ouros, é aquele negócio, eu vou conseguir, eu vou insistir, vou persistir. Leonino, quando coloca uma coisa na cabeça, meu amigo, não tem quem tire, não. Tô mentindo, Leão? Comenta aí. Esse 9 de paus, ele vem muito com essa insistência. Junto com o 4 de ouros, é a firmeza. Então, tu tá muito firme aqui numa situação. Aí agora tu pode se sentir um pouco cansado, tá? Já adianto. Cansado, esgotado. Tu pode estar lidando aí com uma desconfiança com relação a algo e tá de olho, tá prestando atenção. Tô vendo cada passo que você tá dando. Por isso que eu coloquei aqui a sacerdotisa com essa questão de intuição. Então, esse 9 de paus aqui pode representar para alguns leoninos essa questão. Ó, alguma coisa está errada ali, eu vou ficar um pouco esperto, ficar um pouco seguro aqui, vou segurar um pouco. Então, temos também aqui esse tipo de tendência para alguns leoninos, tá? Agora sim, a firmeza está muito forte. Está muito forte mesmo. Uma relação pode estar ficando saturada? Pode, tá? Para esse meio de semana, algumas relações aí podem estar ficando um pouco saturada. Importante abrir canal para o diálogo, tá? Porque você pode sim estar se sentindo sobrecarregada ou alguém aí, porque esse 4 de ouros também se remete à possessividade, né? Tá? Eu estou muito possessivo com aquilo. Aí pode promover algum tipo de esgotamento, tá? O Papa e o arcano do cavalo de ouros. Claramente, aqui vem para falar de paciência, tá? Talvez tu recebendo um bom conselho ou até um direcionamento, Leão, de alguém, tá? Não sei se a sua espiritualidade ela anda em dias, mas o Papa ele também se remete a falar de espiritualidade, né? De manter a estrutura, de manter os valores, de zelar por aquilo que é certo. Podemos estar falando aqui de uma formalização que vai acontecer nos próximos dias. Tu pode estar lidando aí com um contrato que vai ser assinado, ou com alguma questão até que envolve relacionamento.
E o Papa é sempre essa questão. Comecei com a sacerdotisa, estou terminando com o Papa. Sabedoria. É como se para esse meio de semana, nos diversos campos da sua vida, você precisasse saber trabalhar não de uma forma apressada, mas de uma forma sábia, tá? E escutar os bons conselhos que algumas pessoas podem te dar, tá bom? É isso, Leão, tá? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aqui o que quiserem. Um forte beijo. Eu tô de volta amanhã. Tchau, tchau. Virgem, virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja contigo, Virgem, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Virgem, para as próximas horas. Hoje eu estou no modo tendências, afinal é o meio de semana e eu gosto de trazer as tendências, tá? Então abra o coração para receber essa mensagem. Que a alegria de viver esteja contigo, signo de Virgem, tarô. Por favor. 9 de paus. E o arcano do 8 de espadas. Olha, Virgem, saiu algo semelhante para você na previsão para terça-feira, tá? Eu vejo aqui uma espécie de reprimindo demais alguma coisa. Segurando demais alguma coisa, né? Isso está virando uma espécie de insistência da tua parte. Tu está insistindo ali em segurar, em se resguardar, em eu não vou dizer o que eu estou sentindo, eu não vou fazer o que eu quero fazer. Eu vejo muito isso, tá? Aqui me fala muito sobre isso. O 9 de paus é um arcano que se remete a esforço, é um arcano que se remete a uma espécie de persistência junto com resistência. Mas o 8 de espadas está aqui. E o 8 de espadas é um arcano que se remete a algo que está limitando, algo que tá te deixando com medo. Está com medo de alguma coisa. Aí fica se segurando demais, tá? Vejo muito isso aqui. Pode ser até uma questão emocional sua. Podemos estar falando de uma questão emocional sua, tá? O imperador junto com o louco. Olha, Virgem, o imperador é um arcano que fala muito de disciplina, muito de estratégia, muita firmeza nas coisas. E o louco, ele fala muito sobre dar o primeiro passo. É como se aqui estivesse dizendo assim, cara, tu pode manifestar aquilo que tu deseja. Para de ficar se autolimitando. Você muda, as pessoas mudam, todos nós mudamos. E o louco aqui é o se jogar nisso. Você tem consciência do que você quer. Às vezes é uma questão de trabalho, uma questão de vida pessoal da tua parte. E o louco é uma figura, o imperador é uma energia de autoridade, de governar algo, de conquistar território. Mas para isso tem que ter coragem. E o louco, ele fala dessa coragem. Então, antes de você se lançar, às vezes tem que montar uma estratégia, tem que analisar os prós e contras, mas que isso não fique só na parte das análises. O louco também é um convite ao potencial. O louco também é um convite à liberdade. Então seria isso, né? Às vezes é até para alguns virginianos aqui um alerta sobre organização. Algumas coisas aí podem não estar tão organizadas. E o louco, ele representa aqui, em alguns contextos, para alguns, desorganização. E a casa tem que ser arrumada. Então o imperador aqui pode representar muito isso. Arrumando uma casa desorganizada, arrumando um relacionamento desorganizado, conversando com pessoas, lidando com pessoas em que às vezes estava tudo muito solto e se mantém a organização, tá?
Então eu diria que é um momento de realinhar o passo. Mas não deixar, ó, é realinhar o passo, mas para realinhar o passo, tem que tomar algumas atitudes. E eu vejo muito o arcano do louco com essas atitudes que devem ser tomadas. Tá? Arcano do diabo e o arcano da rainha de paus. Olha, o diabo é um arcano de poder, de cobiçar. Essa rainha de paus aqui fala muito de impulsividade, de coisas que vêm, que, sabe, que pega fogo. Mas atenção com algumas questões superficiais demais, tá? Aqui pode estar falando de um envolvimento seu com alguém ou com uma estrutura que aparentemente é muito bom, mas parasita muito a tua energia, tá? Cuidado com excesso de ciúme, possessividade, essas questões elas podem estar falando aqui um pouco mais alto, tá? E você se vê numa situação em que você está se segurando demais, aí quando você se solta, pega em todo mundo que está ali. Para quem é, vai entender isso que eu estou falando, tá? Então, assim, embora o momento seja de cobiça com o diabo, atenção com excessos, tá? Porque aqui pode sim estar falando de excessos e de coisas que no fundo podem não fazer tão bem para você. Recado tá dado, tá, virgem? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade aqui para comentarem aquilo que quiserem. Um abraço. A gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau. Libra, Librianas e Librianos, que a alegria de viver esteja contigo, Libra, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Libra, para as próximas horas. E hoje, Libra, eu estou no modo tendência, tá? Em especial para essa quarta-feira, dia 3 de dezembro, mas é claro que pode ressoar para você nas próximas horas, tá? Por favor, tarô, Libra. Olha, o arcano do Sol e o arcano do Oito de Paus. A gente tá falando aqui, Libra, de um momento de brilho pessoal muito grande, cara. Tá pensando em mudar de visual? Não é assim, né? O final do ano vai chegando, a gente quer mudar o visual, a gente quer ficar de bem com a vida. E o Sol, ele se manifesta muito aqui, Libra, com essas boas notícias, essas boas novas, as coisas até que ficam um pouco mais claras pra gente. É quando o que pega, dá certo, funciona. E o Oito de Paus fala de movimentação, tá? É como se a vida te convidasse a viver. Isso. Parece que assim, o tarô às vezes ele aponta o caminho. Olha, a vida tá te convidando a viver. Aproveita o carro da banana, o carro da fruta. Não sei se na tua cidade passa o carro da fruta. Aqui na minha cidade passa, né? Olha o carro da fruta passando e tal, tal, tal. Não sei, eu tô querendo, mas eu tô querendo, eu tenho dinheiro, mas eu não vou vá, sabe? É isso. Às vezes a gente tem esse tipo de tendência e é muito positiva pra gente. E aqui pode estar falando sobre essa questão, tá? Esse sol com esse oito de paus pode estar falando, Libra, sim, de possibilidades, opções aumentando para você. Brilho pessoal, elogios, coisa boa, né? O sol sempre vem e remete a falar muito sobre estar bem, né? Estou bem comigo mesma. Estou bem comigo mesmo. O que mais, tarô? Por favor. Arcano da força, junto com o arcano da temperança. Aqui fala de equilíbrio, de domínio sobre os instintos. Como é que tá as coisas? Tá tudo sob controle. Tá tudo em ordem. Inclusive, aqui para alguns, podemos estar falando de uma situação que até então o pé-capá-capá aconteceu, mas para agora você consegue retomar um controle muito bom, muito bem. Aqui pode ser controle das ações,
dos instintos, controle e equilíbrio financeiro. É quando você sabe o que está fazendo, tem domínio sobre aquilo que está fazendo. Agora é um domínio que vem com essa energia de tranquilidade, de harmonia, de paciência. Olha, ter um domínio de paciência é algo muito, mas muito virtuoso. Então pode ser uma virtude sua nesse momento, Libra, para aquele negócio, né? O pau tá quebrando e você, cara, eu tô com o controle. Calma, né? Eu vou respirar. E é esse autocontrole, esse domínio que muitas vezes te deixa mais tranquilo, né? Então, às vezes pode ser na vida amorosa, um domínio sobre aquilo que está sentindo, o outro também dominando o que está sentindo, e tudo sendo levado para uma energia de mais harmonia e de mais tranquilidade, tá? É isso que eu vejo aqui como uma outra tendência para você, tá? O que mais, tarô? Por favor. Arcano do Cavalo de Paus, olha isso. E o Arcano da Morte. Olha, aí aqui vai vir mais como um alerta, tá? Esse Arcano da Morte, ele fala muito de transmutar. Ele fala de coisas que chegam ao final, né? Isso aqui, sendo manifestado muitas vezes em nossa vida, não implica o final de um relacionamento, o final de um trabalho. Não. Às vezes é você deixando de fazer alguma coisa. Pode ser um não, tá? Pode ser um não. Você está controlando, você consegue controlar os seus impulsos de uma forma que você consegue controlar o seu impulso e você estabelece certos limites. Eu vejo muito isso, né? Essa questão de estabelecer certos limites e finalizar o que tem que ser finalizado. Então, possivelmente aqui pode implicar você deixando de agir por impulso com relação a alguma coisa, ou simplesmente você parando de frequentar um lugar, parando de passar por uma rua, parando de falar com alguém. Ou seja, você está com o controle. Em tese, eu vejo aqui, Libra, que as próximas horas elas se manifestam com o controle. Até para aquilo que acaba, você consegue levar tudo isso com mais controle. O que não deixa de ser algo muito positivo para você. Tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aquilo que quiserem. Um forte abraço. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Escorpianas e escorpianos, vamos lá para a tua leitura, Scorpi, para as próximas horas. Em especial, Scorpi, para essa quarta-feira, dia 3, tá? 3 de dezembro. Hoje eu tô no modo fofoca, né? A quarta-feira eu gosto de trazer tendências. E aqui no offline, né? Entre a gente, signo de Scorpio. O que é que pode pintar aqui nas próximas horas, viu? As de ouros e o arcano do cavalo de paus. Olha, tem uma oportunidadezinha batendo aí na porta, viu? E tu não pode esperar muito tempo aí pra agir não, viu, Scorpio? Espera muito tempo aí pra agir não, viu? Ai, a morraca, eu tô me segurando demais. Se, ó, aqui pode estar falando de uma coisa que vai estar ali, ó. Peguei. É aquele negócio, né? Olha, quando foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Quer saber? Eu vou fazer isso agora. Então vejo aqui você iniciando alguma coisa. Para outros é algo aí chegando nesse momento, uma oportunidade, uma coisa que vem, né? Que venha, que venha. Pega, tá? Pega. Sabe assim? Mandaram para tu um link de uma coisa que tu queria comprar já há um tempo. Aí, ó, essa é a promoção. Essa é a promoção. Eu vejo muito isso aqui, tá? E claro, o Ás de Ouros também se remete à boa sorte. Ás de Ouros é boa sorte, né? É o portal da boa sorte. Mas para poder germinar, tem que plantar. Então, sim, a gente pode estar falando de algo que tem que ser plantado e tem que ter coragem e ousadia para poder plantar. Aqui no off pode ser uma coisa muito boa. O que mais? Rainha de Copas
E o 4 de paus, opa, temos aqui uma estabilidade emocional, tá? Momentos de festejo, momentos de celebração. Podemos aqui estar falando de vida amorosa, tá? Atenção aí para os solteiros e solteiras, hein? Pode estar lidando aí com energia de casamento. Ai, amor, eu tô fugindo de casamento. Pois é, outros não, tá? Outros querem uma relação estruturada, uma relação boa, né? Esse 4 de paus aqui me remete muito a isso, essa energia da Rainha de Copas, aí traz para você uma contemplação emocional muito grande. Pode ser dia de postar fotinha, tá? Eu já vejo aqui escorpiano postando fotinha, para quem é de fotinha nas redes sociais, vivendo bons momentos ao lado de pessoas que você pode contar aqui com o 4 de paus. Pode ser um momento excelente, tá? Para essa questão de, olha, eu estou muito bem, eu estou muito legal, eu me confraternizo, porque aqui também pode estar falando de celebrações e confraternizações, né? Eu venho falando sobre isso aí já há alguns dias, que quem trabalha em empresa, em alguma coisa do tipo, as confraternizações acontecem logo no começo do mês, né? Porque vai ter o recesso. Aqui pode estar simbolizando isso e coisas que acontecem, Scorpio, que deixam você muito feliz. Agora aqui no offline, viu? Entre a gente. Você pode até conhecer uma pessoa agora. Não tô atrás, não. Pois é. Quando a gente tá menos atrás é quando aparece. Quando a gente está menos atrás é quando aparece. Não é assim a vida? Vamos de mais tendência para o signo de Escorpião. Três de paus. Olha, 4 de paus, 3 de paus e o 8 de espadas. Desculpa, o 9 de espadas. Aí aqui fala muito de uma tendência de medo, tá? Alguma coisa que te prende ainda para tu agir com mais liberdade, né? Temos aqui uma espécie de pressão ou ansiedade que você sinta para esse momento ao que compete livre, ficar livre de algo, né? Seguir adiante. É como se a vida estivesse te dizendo, olha, segue adiante. Vence um pouco aí essa preocupação e vai viver a liberdade. Ai, mas aqui tá me segurando a insônia, o pesadelo, a intuição, a minha cabeça. Às vezes o que tá mais te aprisionando é a tua mente, tá? E é como se para agora dissesse assim, olha, vai, não fica presa demais, não. Se é uma questão que você precisa procurar ajuda, peça ajuda. Se é uma coisa que vem te incomodando, externalize. Talvez você zelar por ficar um pouco mais livre à vontade, pode ser algo muito bom para você, Scorpio. Tá bom? Essas são suas tendências aí para as próximas horas. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aqui qualquer coisa. Beijo, a gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau. Sagitas, sagitarianas, sagitarianos, que a alegria de viver, Sagita, esteja com você hoje, amanhã e sempre, tá? Vamos lá para mais uma leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Sagitário, para esta quarta-feira, dia 3, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Hoje eu tô naquele modo tendência, tá? O que aparecer aqui eu te falo para as próximas 24 horas a partir do momento em que você chegou aqui, tá? Mas em especial para essa quarta, dia 3 de dezembro. 8 de ouros e o arcano da justiça, né? Tem uma frase do filósofo Seu Madruga que fala assim, né? Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Literalmente é isso, tá? Não tem trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Porém, tá? Aqui pode estar falando de aperfeiçoamento,
sim, de muito trabalho, de muita exigência. Porém, o arcano da justiça, ele aparece muito sobre, olha, a gente colhe aquilo que planta. A gente colhe aquilo que planta. Então, essa justiça aqui, Sagitário, pode estar falando sim de você, naquela vibe, sabe? Cara, para hoje, quer saber? Eu vou trabalhar. Vou trabalhar de forma justa, de forma certa, tá? Você pode estar sendo observado, observada por pessoas. Aí é muito importante você caminhar pelo caminho correto. E eu vejo aqui a justiça aparecendo como responsabilidades, muita responsabilidade naquilo que você está fazendo, pessoas que confiam no seu trabalho, confiam no seu nome. E é isso. É seriedade que estabelece também um certo equilíbrio. Então, eu diria que é um momento aqui para cursos, para trabalhos, mas tudo isso sendo feito de uma forma honesta, tá? Porque você colhe aquilo que você planta. E aqui tá, viu? É sagitariano zelando por aquilo que é certo. Pode ser nos relacionamentos, nas trocas, no trabalho, nas questões que você executa. O que mais? O Papa, olha isso, viu? A Justiça e o Papa na mesma leitura, na mesma tiragem, e o Arcano dos Sete Copas. Aí aqui eu já estou entendendo. Atenção para não cair em tentações, tá? O Papa é uma figura que se remete muito à seriedade, assim como a justiça. O Papa é uma energia que vem para tradição, para formalidades, para integridade. E o Sete de Copas aqui fala muito sobre uma questão de ilusões. Aí aqui, cara, pode ser o seguinte: é aquilo. Fazer o certo é importante, mas sonhar não paga, Sagita. Sonhar não paga. Tentar sempre ser racional para tudo, isso às vezes pode até blindar projeções. Então, eu vejo aqui muito isso, sabe? Ah, cara, eu não tenho o direito de sonhar. Eu não tenho o direito de cogitar. Ou simplesmente você pode estar lidando com questões em que você cria muitas expectativas sobre algo. E as coisas podem mudar, elas podem não ser o que parecem. É importante colocar os pés no chão? Sim, claro. Mas não deixe de sonhar. Cuidado para a seriedade demais não fazer com que você seja uma pessoa, às vezes, engessada, quando não é para ser engessado. Eu não sei se tu está entendendo o que eu quero dizer. Tu está passando pelo processo de transformação. Então faz parte também desse processo o sonhar, o cogitar, com os pés no chão, é claro. Mas você pode sim ter o direito de voltar a sonhar. Sabe, tá tudo certo. Eu vejo muito aqui uma questão de que eu quero tantas coisas corretas que eu não me dou o direito de projetar ou alimentar uma expectativa. O excesso de alimentar uma expectativa até que seria um problema. Agora, quando isso não existe, também é um problema. Rainha de paus, né? Rainha do fogo e o cinco de copas, tá vendo? É aquele negócio, aquele negócio. Embora eu quero fazer uma coisa, tem ali um sentimento ou uma sensação de insegurança que vem com o cinco de copas. Medo, medo de ser rejeitado, medo de dar errado. Como é que anda a tua autoestima? Ah, minha autoestima está muito boa. Às vezes é alguém que você está lidando, alguém que tem medo de te perder, ou você tem medo de perder alguma coisa, ou tem algum trauma ou alguma insegurança que ainda te segura bastante, tá? Então, embora tenha aqui essa tendência de algo que você quer ter o domínio, quer viver, mas ainda carrega consigo ali alguma feridinha. Importante enxergar as coisas sobre um ponto de vista diferente.
Do mesmo jeito que tem copas que estão deitadas, tem copas que estão em pé. Não perca a esperança, tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aqui o que quiserem. Um forte beijo, Sagita. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Capricornianas e capricornianos, que a alegria de viver esteja contigo, signo de Capricórnio. Vamos lá para a tua leitura, Capri, para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, 3 de dezembro, né? Dezembro que já está começando com tudo, hein? Vamos nós. Hoje eu estou no modo tendências, então já sabe, né? Pega aquilo que fizer sentido, o que não fizer sentido, deixa aí e tá tudo certo. Capri, Rainha de Copas e Capri, Cavalo de Ouros. Temos aqui um sentimento que está sendo construído, tá? É aquele negócio, olha, eu estou amadurecendo um sentimento. Tem um processo de amadurecimento de sentimentos aqui. Essa rainha de copas me remete muito à compaixão, à empatia, a uma contemplação emocional. É a mãezona, não é a acolhedora. As rainhas que são figuras passivas no tarô, né? Então, talvez, tá, Capri, tu tá lidando aqui com situações, pode estar lidando também com alguém aqui que tá consciente daquilo que tá fazendo, tá? É uma manifestação de empatia, é uma manifestação de amor, tu pode estar lidando com isso. Esse cavalo de ouros me remete muito à rotina, a trabalho, a performance. Mas é claro que aqui pode estar falando de uma certa exigência emocional, tá? Você pode estar mais emocionalmente exigente. Aí aqui pode se manifestar de diversas formas na tua vida, né? Tá mais exigente no amor, tá mais exigente no trabalho, tá? Pode estar lidando com pessoas assim. Ai, amor, diga nem quem é, que eu já sei quem é que você está falando. Pois é, não é? Olha, a carruagem agora vai. E o cinco de paus. Olha, o momento pede um pouco de estratégia. Embora a vida te diga, vai, segue, agora é o momento correto, o cinco de espadas se remete muito a vitórias, onde as coisas não saem da forma que a gente queria que saísse. A vitória até que vem, né? Mas ainda com aquele gostinho amargo. E aqui pode estar falando de alguns alertas, né? Se você vai fazer uma viagem, vai se locomover de um lugar para o outro, fica isso, tá? Eu vejo muito isso aqui, Capri. Se você vai viajar num carro próprio, vai se movimentar agora, bora calibrar esse pneu. Veja aí as questões de taxas, tá? De repente aí no carro que você anda, na moto. Você pode ser parado por uma blitz, tá? Vixe, cara, olha o que eu estou dizendo. Não é para todos, mas é muito bom ficar um pouco alerta em manter-se as coisas em dias, tá? Porque pode sim estar rolando aqui algum tipo de imprevisto, principalmente com falas, com coisa rápida demais, negociação feita com rapidez demais. Nós temos aqui uma tendência com o cavalo de ouros de paciência. Então, talvez seja isso, viu? Tem que ter um pouco de paciência até com as coisas que você fala. Porque nem sempre o que você fala, nem sempre não, né? Quando você fala algumas coisas, não está errado. Mas talvez a forma que você fala pode magoar outras pessoas. E o cinco de espadas também se remete a isso. Do mesmo jeito que você tem que ficar alerta com relação a algumas pessoas que você se envolve, relação rápida demais ou algo do tipo, às vezes, palavras que você fala podem se machucar pessoas. Do mesmo jeito que tem gente aí que para agora pode te machucar, e é importante você ficar um pouco atento a esse tipo de energia. Pessoas que podem falar alguma coisa
ou estar com más intenções. Eu falei até isso para alguns signos, viu? A gente está chegando aí no final do ano, alguns golpes, né? Tem gente aí, né? Tem gente aí que quer garantir o Natal e o Ano Novo. Aí querem aplicar golpe. Então diria que é um bom momento para você ficar um pouco atento ou atento aos golpes, tá? Não sei como isso vem para você, mas é importante ficar um pouco acordado com relação a isso. Olha só o arcano da morte aqui, viu? E olha aqui a rainha de espadas. Algo é cortado. Talvez aí nas próximas horas você cortando algo da sua vida, viu? Essa rainha aqui de espadas, ela tem uma personalidade muito grande. E assim, em alguns momentos, aqui para algumas situações, é aquilo, é a paciência acabando. Por isso que tu tem que ter cuidado com a forma que você fala. Porque a paciência para algumas questões agora, Capri, estão ali no limite, sabe? No limite. E essa rainha de espadas, ela vem ali com aquela espada e ela pode cortar. Porque ela carrega consigo essa lucidez, essa independência. Então, as próximas horas, quarta-feira, pode ser marcada aí, ó, por pontos de viradas. Estabelecer alguns limites ou simplesmente aí relações que podem ser abaladas e as coisas podem acabar. Tá? Eu vejo aqui que alguma coisa aqui pode chegar ao fim. Tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aqui o que desejarem. Um forte abraço, Capricórnio. Até amanhã. Signo de Aquário, aquarianas e aquarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Aquário, todos os dias. Vamos lá para a sua leitura de tarô, Aquário, para as próximas horas. Em especial, Aquário, para essa quarta-feira, 3 de dezembro, tá? Muito bom, muito legal te receber aqui no canal, tá? Graça e paz, aquarianos e aquarianas. Hoje eu estou no modo tendências. Então, o que aparecer aqui eu vou estar te contando. Cavalo de copas e o arcano do Ás de espadas. Temos uma interação que vai aquecer o coração. Até rimou. Interações que aquecem o coração. A figura do cavalo de copas é uma figura de abertura emocional, da chegada de boas novas, ou até você sabendo de uma certa verdade com relação ao sentimento de alguém, tá? Eu vejo muito no Ás de Espadas a ficha caindo. A ficha pode estar caindo sobre algumas questões, tá? Ponto. A ficha pode estar caindo sobre algumas questões. Pode ser algo muito bom para você? Olha, eu vejo que sim, tá? É assim, é você mudando sua abordagem, é você mudando a forma que você de repente enxergava antes uma interação amorosa. Não sei, para alguns aqui, amizades podem estar evoluindo para um outro tipo de sentimento. Aí, para quem está com alguma abertura emocional, tá? Aqui me dizem muito também sobre gravidez, tá? Que pode ser um teste de gravidez positivo aqui para quem está vibrando nesse tipo de energia. Uhum. O que mais? Arcano da morte, junto com o arcano do eremita. É assim, né? As transformações, elas são libertadoras. E esse arcano da morte, ele pode se remeter muito, isso já saiu até para outros signos agora, viu? Nessas últimas tiragens que eu fiz, aqui pode sim estar simbolizando o final de uma parceria, o final de um relacionamento, uma mudança muito grande que você está estabelecendo. E o eremita aqui ele fala muito sobre uma busca, né? Uma busca interior. Com esse As de Espadas, quem sabe, Aquário, a gente está falando de uma nova versão sua
que está emergindo. Antes você era de um jeito e agora você está agindo de um outro jeito. Amor, tô nessa vibe aí. Estava agindo de uma forma, mas estou começando a agir de uma outra forma. Tem um meme, tem um memezinho com o arcano do eremita que é assim, né? Ele na mão com um cajadinho, assim, depois dessa vou me retirar. Então pode também ser isso, tá? Você se retirando de uma situação, isso já apresenta-se como uma mudança. O fim, ele é provável, tá? Ele vai acontecer. Agora, como você reage a isso pode ser interessante. Porque esse eremita pode representar muito aqui, Aquário, a forma que você reage diante de uma transformação. Você pode também estar lidando com parando de fazer alguma coisa. Isso é bom, né? Se tem um eremita aqui, o eremita pode falar de um momento em que você encontra as respostas para algo dentro de você, não fora, e sim dentro. Vamos de mais tendências. Ó, tá vendo? Alguma coisa sendo deixada, alguma coisa é deixada para trás. Isso, ó. É como se tu estivesse deixando algo para trás, uma opinião, seguindo em frente. E ainda termino com a energia de gravidez, tá? Não tenho o que falar sobre isso. Essa imperatriz é um poder feminino muito grande, tem muita fertilidade aqui. E o Seis de Espadas aparece muito aqui com essa questão de alguma coisa que se tranquiliza, que se acalma. Um resultado que pode ser positivo para você, que veio depois de muita tensão. Mas alguma coisinha aqui está sendo deixada para trás. E você está se abrindo para uma fertilidade, para algo em que sua criatividade ela vai ser usada ao seu favor, tá bom? Podemos estar falando de uma reaproximação. Foi necessário uma separação para poder acontecer essa reaproximação, tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aqui o que quiserem. Um abraço, Aquário. Até amanhã. Peixes, piscianas e piscianos, que alegria de viver esteja contigo, peixes, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá para a tua leitura de tarô, peixes, para as próximas horas, em especial para essa quarta-feira, 3 de dezembro. Muito bom te receber aqui no canal, tá? Hoje eu tô no modo tendência, então abra o coração que o que aparecer aqui eu vou te contar, tá? Signo de peixes, tarô, por favor. Peixes. 5 de ouros. E o arcano do mago. Olha, peixes, cuidado com a vibração de escassez, tá, cara? Eu acho que eu falei para você isso na última leitura. Ainda existe aqui coisas que tensionam demais, inseguranças demais. É aquele negócio, não é? De que eu foco tanto no prejuízo que ele acontece. Eu foco tanto na escassez que ela acontece. E o mago aparece aqui para falar justamente de habilidade, de iniciativa, de fazer alguma coisa para resolver o problema. O que eu vou dizer aqui vai chatear alguns e outros vão cair na real, se for para você. Cara, não adianta reclamar se você não está fazendo nada. Não adianta. É aquele negócio, tá? Vou colocar bem no popular. Amorra, olha aí para mim quais são os números da Mega Sena. Quem for tarólogo que nunca recebeu esse tipo de pergunta, aí eu faço a contra-pergunta. Você está jogando? Ou é assim, né? Olha se eu vou ganhar
na Loto, na Mega Sena? Eu pergunto, você está jogando? Olha se tem uma vaga para mim de trabalho aí, de emprego. Você está atrás, você está procurando. Percebe? Então, assim, o 5 de ouros aqui também se remete a falar muito, peixe, sobre essa questão, sabe? De ficar focando no problema, de ficar focando nos problemas da vida. Cara, problema todo mundo tem. O que o mago diz aqui para você é que você tem aí os elementos necessários para superar um desafio. E mesmo que esse desafio ele apareça, não adianta você esquentar a cabeça, porque você consegue manipular e manobrar tudo isso muito bem, tá? Aquele negócio, peixes. Você tem essa criatividade, você tem essa força, agora você vai ter que utilizar isso ao seu favor. Tomar uma iniciativa. Tomar uma iniciativa. Existe aqui uma insegurança de algo. Pois é, vai ter que começar de novo, vai ter que ter paciência, né? O mago ainda é o início da jornada, né? O arcano 1. Então é dar tempo ao tempo, se for alguma coisa que você está voltando a fazer junto com alguém. É vencer novamente essa insegurança. O que mais? Olha, o arcano do diabo e o arcano do 6 de ouros. Aí aqui eu vou te dizer um negócio, viu, peixes? Atenção com manipulações. 5 de ouros, agora aqui o 6 de ouros. Esse arcano do diabo pode estar falando de uma questão desproporcional. Ou você pode estar se doando demais para alguém, ou alguém está se doando demais para você. E aqui tem um apego muito forte, viu? Tem uma questão aqui de muito apego, de muita coisa, de muito, muito, muito. E isso pode ser desproporcional. E o 6 de ouros aqui é um convite ao equilíbrio, né? Entre o dar e o receber. Ficar um pouco atento à questão, piscianos, das intenções de algumas pessoas com relação a você. Aí eu vou colocar aqui uma coisa que não é para todos. Cuidado para você não emprestar dinheiro para alguém aí e você levar um calote. Ah, Mohamed, eu nem tenho. Pois é. Então, não vai emprestar aquilo que não tem, né? Às vezes é aquilo, me empresta teu cartão para eu fazer uma compra nele? Não sei, cara. Mas esses 6 aqui de ouros que sacando o diabo, atenção para você também não cair em cobiças, em tentações. Cuidado com vícios, com dependências. Ai, essa pessoa ela gosta de mim. Olha, tem uma conexão muito forte aqui entre você e alguém. Mas pode ser alguma coisa que nesse momento esteja desproporcional. Talvez você quer uma coisa e a pessoa quer outra. Ou um padrão repetitivo, tá? O diabo também fala sobre padrões repetitivos. É sempre aquela mesma coisa. Aquela pessoa só vem atrás de mim quando precisa. Não confunda presença com utilidade, tá? Porque talvez tenha pessoas aí que estão te procurando, peixes, apenas pela utilidade que você tem. Sete de paus e o Papa. Aqui fala muito de uma questão de se proteger e de se manter na defensiva com relação a algo. E o Papa é muito uma questão de fé, de fidelidade. Então aqui é basicamente situações, peixes, onde você vai se manter fiel àquilo que você acredita. Principalmente até ouvindo, tendo sabedoria para ouvir o que alguma pessoa sábia possa te dizer no momento, tá? Então aqui o 7 de paus também é um convite a proteger aquilo que é seu, a buscar conversar com pessoas como o próprio Papa que está aqui. É um momento em que tu pode estar lidando aí com um desprendimento de energia muito grande para algo. Focar um pouco também na sua espiritualidade e trabalhar com inteligência para agora é uma tendência muito boa, tá? Para você que lida com concorrência, para você que lida com pessoas, o 7 de paus é um aviso de que as competições irão acontecer
e você tem que tomar partido, peixes. Tem que proteger aquilo que é valioso para você, tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aqui o que quiserem. Um abraço. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.